Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas que o Papa Francisco respondeu na sua coletiva de retorno da Mongólia, tá bom? E por que que a gente vai falar sobre isso? Porque as perguntas que ele respondeu é referente ao sínodo que vai acontecer em outubro. Mas antes eu preciso pedir para que você curta este vídeo, porque o seu joinha é muito importante para nós e ajuda também, né, esse canal a crescer cada vez mais. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. É sempre muito bom lembrar, apesar de algumas pessoas não ouvirem o que a gente fala, mas faça os comentários com muito respeito, amor, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Então bora para o vídeo. O Papa Francisco fez uma viagem à Mongólia, né? Um país aí que fica entre a Rússia e a China. Foi a primeira vez que um Papa esteve presente aí neste país. Lá, aproximadamente, existem mais de 1.400 católicos, sendo que a grande maioria dos habitantes da Mongólia são budistas. O país tem aí 3,3 milhões de habitantes, mas apenas 1.450 católicos. Então é um grande marco na igreja, sim, tanto por ser a primeira vez que um Papa visita o país, quanto também pela quantidade e por tudo aquilo que nós vimos, né? Eu não vou trazer tudo o que aconteceu nessa viagem aqui, que o nosso foco é na questão do sino, tá bom? E depois aí dessa viagem dele, ele fez a tradicional coletiva de imprensa dentro do avião aí do papado, né? Como a gente já conhece, os jornalistas acompanham o Papa, e aí ao final ele vai até um determinado setor ali do avião para responder algumas perguntas, e eu vou ler alguma delas aqui, que é referente ao sínodo. O sínodo que vai acontecer a partir do dia 4 de outubro deste ano. Aconteceram vários sínodos aí, né, locais, continentais, e que geraram muitos burburinhos, inclusive quando muitos querem atacar o Papa Francisco, o que eles falam? O sínodo da Amazônia, não é isso que eles falam? Então esses sínodos aí é sempre uma reunião, né, da igreja para pensar nos temas juntos, nada disso muda dogma, tá bom? Mas é apenas algumas questões que são colocadas aí, que depois é levado o relatório para o Papa, e ele vai montar uma exortação para orientação dessas questões. Então é isso que vai acontecer também nesse sínodo aí de outubro. Como foi nos outros sínodos, aconteceram muitas polêmicas. Eu acredito que haverão outras polêmicas acontecendo ou não do Papa Francisco errar nas falas. Algumas pessoas vão pegar alguns trechos. Então é por isso que eu já estou começando a gravar os vídeos aqui para trazer as informações para você. Então vamos lá. A primeira pergunta aí foi do jornalista Etienne, da KTO-TV. Vossa Santidade deseja uma igreja sinodal na Mongólia e no mundo. A Assembleia de Outubro já é fruto do trabalho do povo de Deus. Como será possível envolver os batizados de todo mundo nessa etapa? Como será evitada a polarização ideológica? E os participantes poderão falar e compartilhar publicamente o que estão vivenciando para que possamos caminhar com eles? Ou todo o processo será secreto? Papa Francisco responde, né? Vai passar algumas imagens aí do Papa Francisco falando, mas como está em italiano, eu trouxe aqui todo ele em português, tá bom? Abre aspas para o Papa Francisco. Você falou sobre evitar pressões ideológicas. No sínodo, não há lugar para ideologia, é outra dinâmica. O sínodo é diálogo entre os batizados, entre os membros da igreja, sobre a vida da igreja, sobre o diálogo com o mundo, sobre os problemas que afetam a humanidade hoje. Mas quando se pensa em seguir um caminho ideológico, o sínodo termina. No sínodo não há lugar para ideologia, há espaço para diálogo, para confrontar uns aos outros, entre irmãos e irmãs, e confrontar a doutrina da igreja, seguindo em frente. Depois quero enfatizar que a sinodalidade não é uma invenção minha. Foi de São Paulo VI, quando o Concílio Vaticano II terminou. Ele percebeu que no Ocidente a igreja havia perdido a dimensão sinodal, ou seja, esse caminhar junto. A igreja oriental a tem. Por isso ele criou a Secretaria do Sínodo dos Bispos, que nesses 60 anos tem levado adiante a reflexão de uma maneira sinodal, com progressos contínuos, indo em frente. Quando se completou o cinquentenário dessa decisão de São Paulo VI, assinei e publiquei um documento sobre o que é o sínodo, sobre o que foi feito, que agora avançou, amadureceu mais, e é por isso que achei muito bom ter um sínodo sobre sinodalidade, que não é uma moda, é uma coisa antiga. A Igreja Oriental sempre teve isso. Mas como viver a sinodalidade e vivê-la como um cristão? E como eu disse antes, sem cair em ideologias.
Sobre o processo da Assembleia, há uma coisa que devemos preservar: a atmosfera sinodal. Este não é um programa de televisão em que falamos sobre tudo. Não, é um momento religioso. É um momento de intercâmbio religioso. Pense que as introduções sinodais terão falas de 3 a 4 minutos cada. Serão discursos e depois 3 a 4 minutos de silêncio para oração. Depois, mais 3 falas e oração. Sem esse espírito de oração, não há sinodalidade. É política, é parlamentarismo. O sínodo não é um parlamento. Sobre o sigilo, há um departamento chefiado pelo Dr. Ruffini, que está aqui, e que fará os comunicados à imprensa sobre o andamento do sínodo. Em um sínodo, é preciso proteger a religiosidade e a liberdade das pessoas que falam. É por isso que haverá um comitê presidido pelo Dr. Ruffini, que fará o relatório sobre o andamento do sínodo. E aí teve uma outra pergunta sobre o sínodo, que é do Antônio Pelaio, da Vida Nueva. Santo Padre, o senhor falou agora do sínodo e todos estamos de acordo com o senhor sobre o fato de que este sínodo suscita muita curiosidade e muito interesse. Infelizmente, suscita também muitas críticas que são feitas em ambientes católicos. Quero referir-me a um livro com o prólogo do cardeal Burke, que diz que o sínodo é o vaso de Pandora, de onde sairão todas as calamidades para a igreja. Que pensa desta posição? Acredita que será superada pela realidade ou condicionará o sínodo? Papa Francisco responde: não sei se já disse isso uma vez. Alguns meses atrás, liguei para um Carmelo. Como estão as monjas, Madre Superiora? Era um Carmelo não italiano. E a priora me respondeu. E no final ela me disse: Santidade, temos medo do sínodo. Mas o que acontece? Disse eu brincando. Querem enviar uma irmã para o sínodo? E a madre respondeu: não, temos medo que mude a doutrina. E isto é o que ela diz. Existe essa ideia, mas se você vai adiante na raiz dessas ideias, encontrará ideologias. Sempre quando na igreja se romper o caminho de comunhão, aquilo que rompe é a ideologia. E acusam a igreja disto ou daquilo, mas jamais a acusam daquilo que é verdadeiro, pecadora. Nunca dizem pecadora. Defendem uma doutrina, entre aspas, que é uma doutrina como a água destilada. Não tem sabor de nada e não é a verdadeira doutrina católica, que está no credo, e que muitas vezes causa escândalo, assim como escandaliza a ideia de que Deus se fez carne, de que Deus se fez homem, de que Nossa Senhora manteve sua virgindade. Isso escandaliza. E aí a última pergunta relacionada ao sínodo é da Cindy Walden, da CNS. Bom dia, Santidade. Gostaria de acompanhar a pergunta do colega francês sobre o sínodo e a informação. Muitos fiéis leigos dedicaram tanto tempo, oração e envolvimento no falar e na escuta. Querem saber o que se passa durante o sínodo, a assembleia. E o senhor falou da sua experiência do sínodo sobre os religiosos, durante a qual alguns dos sínodos disseram não colocar isto, não se pode dizer isso. Nós, jornalistas, nem sequer temos acesso à assembleia e às sessões gerais. Como podemos ter certeza de que o que nos é dado como mingau, entre aspas, é verdade? Não há chance de ser um pouco mais aberto com os jornalistas? Papa Francisco responde: mais abertíssimo, cara, é abertíssimo. Tem uma comissão presidida pelo Ruffini que vai dar notícias todos os dias, mas mais aberto, não sei. Mais aberto, não sei. E é bom que essa comissão seja muito respeitosa com as contribuições de cada um e tentará não fazer mexerico, mas dizer coisas precisamente sobre o andamento sinodal que são construtivas para a igreja. Se alguém quiser que as notícias sejam, entre aspas, este se entendeu com aquele, outro, por isso ou por aquilo, fecha aspas. Isso é fofoca política. A comissão tem uma tarefa não fácil de dizer. Hoje, a reflexão vai por este lado. Vai assim e transmitir o espírito eclesial, não político. Um parlamento é diferente de um sínodo. Não se esqueçam que o protagonista do sínodo é o Espírito Santo. E como transmitir isso? Para isso é necessário transmitir o andamento eclesial. E aí depois ele responde uma outra pergunta, mas que não é relacionada ao sínodo, né? Então vou me ater só aqui a essas perguntas. Por que eu estou trazendo isso aqui? Em outubro teremos o sínodo aí. Muitas pessoas já estão com medo do que ele pode trazer, até por conta do sínodo da Alemanha, do sínodo da Amazônia.
Mas lembrando, gente, apesar de algumas questões muito estranhas do sínodo da Amazônia, não houve mudança na igreja, não houve aquilo que muitas pessoas querem: apoio de casamento homossexual, ordenamento de mulheres para ser padres ou diaconisas. Não houve isso e não haverá, tá bom? Por que eu trouxe essas perguntas? Porque foi de uma sabedoria as respostas do Papa Francisco e nos mostra o que realmente é o sínodo. Muito mais do que nós ouvirmos alguns perfis, alguns canais. Foque nas informações que forem compartilhadas pelos canais que são fontes primárias. As fontes primárias são muito melhores do que canais de notícias, sejam eles seculares ou não, ou os canais de notícias que também são católicos, porque alguns podem mudar alguma vírgula e isso muda todo o contexto. E também eu estou trazendo isso aqui porque eu já estou vendo alguns movimentos, né, em trazer algumas questões do sínodo novamente. Isso tem gerado preocupação, ansiedade e medo. Inclusive, o Papa Francisco falou aqui de uma madre superiora do Carmelo que tem medo disso. E ele respondeu. Então, deixa bem salvo esse vídeo aí, para quando você encontrar alguma questão de pessoas falando sobre mexerico, sobre fofoca, para você usar esse vídeo e lembrar das palavras do Papa Francisco. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo e também o link do texto em português, para que você possa sempre lembrar o que de fato é o sínodo. Achei muito interessante que o Papa Francisco até comentou como vai ser as introduções, que vão ter um intervalo de 3 a 4 minutos e depois da oração. E que isso tudo vai ser repassado por uma equipe de comunicação. Para quê, gente? Ai, Ju, é para esconder as coisas da igreja? Não. É para não gerar burburinho, porque a igreja não precisa de mais burburinho, ela não precisa de mais escândalo. E o que ele pontuou aqui é muito interessante: ideologia e política. A igreja não é ideologia, a igreja não é política. A igreja tem uma doutrina e ela é conduzida. Quem é o protagonista de tudo é o Espírito Santo. E não se preocupem, não vai mudar. Como não mudou em muitos outros sínodos, em muitos outros concílios, não mudou a igreja. E não vai mudar, porque a igreja é de Deus, quem fundou é Deus e quem manda é Deus. Lembremos sempre disso. E eu trouxe isso aqui para você já ir preparando o seu coração, a sua mente, o seu emocional, para que você não caia nas pressões psicológicas que possam acontecer aqui, porque alguns inscritos já estão preocupados com isso, alguns inscritos já têm me mandado alguns conteúdos de pessoas que estão compartilhando sobre o sínodo ou dando a entender que o sínodo vai mudar a história da igreja ou vai causar um cisma. Então tomemos muito cuidado e fiquemos com a palavra do Papa Francisco, ele que está à frente do sínodo. Tá bom? E também esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o sínodo. Eu estou aí lendo, relendo todo o documento do sínodo que aconteceu, também relendo outras questões de sínodos passados para trazer para vocês aqui e assim também fazer todo o acompanhamento. Então, em outubro, já vou deixando um spoiler aqui, né, para você. Em outubro nós vamos preparar sim vídeos sobre o sínodo, o acompanhamento, compartilhar as informações da forma mais clara e transparente possível, tá bom? Então vai nos acompanhando aí em outubro, quiser já compartilha aí também o canal com outras pessoas, tá bom? Então igual a gente fez na Jornada Mundial da Juventude, nós também pretendemos fazer isso em relação ao sínodo, sempre lembrando, sem fazer fofoca nem mexerico, mas compartilhando as informações reais lá do sínodo, tá bom? E aí? Você já tem visto algo sobre o sínodo? Você já notou que tem algumas pessoas que já estão começando a puxar os assuntos do sínodo? Deixa aqui nos comentários. E eu também quero saber se você viveu o sínodo no local, na sua cidade, se o seu bispo fez as perguntas que o sínodo propôs. Deixa aqui nos comentários, mas lembrando, faça isso sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? E não esqueça, ore, mas ore muito pelo sínodo. Coloque na intenção da missa, do Santo Terço, da novena que você for fazer, mas ore. Não esqueça também de curtir este canal e se inscrever ativando também o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!